reapresentação dessa imagem. Eu tô aqui te vendo agora, aí eu vou pra casa, aí no outro dia eu lembro dessa aula e eu vou ter essa mesma imagem. Só que essa imagem, essas características não vão ser as mesmas características da imagem perceptiva real. Que ela é nítida, que ela é corpórea. Não é. Ela tem pouca nitidez, pouca corporeidade, pouca estabilidade, por aí vai. É aquilo que dá como se fosse flash? Quando você pensa em alguma coisa, por exemplo, na Você fisionomia lembra? de uma pessoa. Isso. Na fisionomia de uma pessoa. Eu não consigo visualizar a pessoa como eu estou vendo assim. Flashes. É a isso? representação. Você evocou da sua memória aquela imagem, só que essa imagem não é real ali, só está na sua memória, entendeu? É uma imagem subjetiva. São constituídas pelas imagens dos objetos e fenômenos percebidos anteriormente, que são evocados voluntariamente ou involuntariamente. Há dois tipos de imagem representativa. A imagem eidética, ou eidetismo, que é a evocação de uma imagem guardada na memória, uma representação de forma muito precisa com características semelhantes à percepção. A imagem eidética é experimentada por alguns indivíduos que, por uma capacidade excepcional, conseguem ver um objeto com muita nitidez e clareza. Por exemplo, a aula de Fred. Tem algumas pessoas que têm afinidade com a aula de Fred. Tem gente que fala, não, a aula foi assim, terminou no tempo tal. Tem gente que guarda essas imagens perceptivas, não é isso? Subjetivas. E tem a pareidolias, que são imagens visualizadas voluntariamente a partir de estímulos imprecisos do ambiente. Ao olhar uma nuvem e poder ver nela um gato, um elefante, tem pessoas que têm essa capacidade de ter Isso seria uma representação? Uma representação. Você vê naquela nuvem a representação de um elefante, a imagem de um elefante. Aí isso é uma representação, é um tipo de representação. Deve ser considerado uma alteração, no caso. Não. Você porque se é uma nuvem, a gente sabe que é uma estrutura assim. Ok, quando a gente olha, a gente... Isso aí é imaginação. Mas é a imaginação. Aí você falou da questão da imaginação, né? Que é uma atividade psíquica, geralmente voluntária, que consiste na evocação de imagens percebidas no passado ou na criação de novas imagens. A imaginação é um processo de produção de imagens, geralmente ocorre na lista de estímulos sensoriais, que é o que ela falou. Exatamente o que ela falou. Você usou sua imaginação e aí assimilou com algo que você já tinha na sua memória, não é isso? E aí você viu aquela imagem na nuvem. Só que não tem nada de alteração. Até por isso mesmo que eu vou ver e você não. Que cada um é subjetivo, cada um tem sua imagem e sua representação subjetiva. Isso mesmo. Bom, e existem as alterações da representação. A única alteração da representação é a alucinação. A única, aí vai, a alucinação visual, alucinação auditiva. Bom, alucinação, percepção de algo no mundo externo que não existe. Fenômeno de perceber com todas as características da sensação na ausência de um estímulo sensorial. Ciro, você lembra do exemplo que você me deu? Você pode falar desse exemplo? Pronto. A diferença da representação para a alucinação é o seguinte. Na representação, você imagina mentalmente o objeto, o estímulo em sua mente. E na alucinação, você confunde esse mundo interno com esse mundo externo. Não entendi não, repete aí, por favor. Por exemplo, se aqui eu faço uma representação, eu imagino uma cadeira. Eu estou pensando no meu mundo interno em uma cadeira, certo? É uma representação interna. Quando eu penso, eu vejo uma cadeira aqui, sendo que uma cadeira não está aqui, eu tive essa representação no mundo interno e externalizei ela, confundi a realidade com o mundo externo com o mundo interno. Isso então, aí seria a alucinação. Quando você confunde, você não sabe o limite do seu mundo externo com o seu mundo interno. Aí você já está alucinando. E a outra? A representação é algo que só acontece no mundo interno. Entendi. Agora eu entendi, tá. Porque na realidade não É você externalizar uma coisa que acontece no seu mundo interno, na sua subjetividade. Não tem uma percepção real Alucinação. Mas ela tem alucinação. Como o terapeuta deve agir? Eu vejo assim.
cada profissional ele vai ter uma forma de trabalhar. Tem profissional, concordo. você não vai dizer, é a minha forma de ver. Você não jamais vai dizer a ela assim, não é verdade, não tem ninguém aí, até porque ela não vai acreditar nisso, que para ela é real. Mas eu também, eu não concordo em reforçar aquilo. Eu jamais vou conversar com o amigo imaginário, porque ele não existe. Agora eu penso assim, agora eu acho que eu posso perguntar para ela, vem cá, o que ele está te dizendo? Porque ela vai externalizar a fantasia dela, o desejo dela. Isso. Então eu vou conseguir acessá-la, saber sobre o que ela pensa, o que ela deseja. Isso, através do que ele vai dizer. Mas para eu chegar e ficar tchau, conversando, eu não concordo. Eu também não. Mas com certeza vão ter profissionais que vão achar que o desejo não é real. Para uma pessoa que está alucinando, eu também acho que não existe bastante. Não existe, até porque aí quem vai virar inimigo da pessoa é você. Entendeu? Porque se você não acredita nela, você é mais um que acha que ela é maluca. E assim, eu acho que é no livro mesmo do David Rainha, ele fala que é muito mais fácil para a pessoa que está alucinando ela não acreditar que você está na frente dela do que a alucinação dela. Porque a alucinação dela é real para ela. Show de bola. Bom, os tipos de alucinação. Alucinação auditiva são as mais frequentes. O paciente ouve sons, ruídos, vozes na ausência do excitante real da sensibilidade. Por vezes trata-se da voz de uma única pessoa, conhecida ou desconhecida, ou de várias pessoas. Lá no ICEP, eu e Ciro na oficina. Aí teve um paciente, né? Aí a gente estava fazendo conto, aí o paciente falou assim, eu não entendi a história. Ele tem um pouco de dificuldade de interpretar algumas histórias grandes, né? A gente explica tudo de novo para ele conseguir conduzir. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, a gente não está conseguindo entender, nós não estamos conseguindo entender. Foi. Aí eu fiquei assim, aí a psicóloga perguntou, nós, quem? Aí ele começou a se confundir, ele disse que parecia que a mente dele não era só ele, eram nós, que ele estava ouvindo, né? Vozes falando, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Nós somos capazes. Isso, nós somos capazes. Ele estava com a síndrome daquele filme. Não, ele estava falando sério. Aí eu fiquei assim, eu e Ciro ficou assim. Aí a gente começou a conversar com ele. Aí depois ele foi se acalmando e foi observando a história. E na sexta-feira eu assisti um filme chamado Solista. E fala em questões, porque ele é esquizofrênico e um dos sintomas é a alucinação auditiva e visual. Não falando de visual, mas ele tem muito, né? Tanto que ele fracassou enquanto o sonho dele ser violinista, porque ele ouvia muitas pessoas, e principalmente a mãe, isso contou muito pra ele, a ele fracassar e ele virar um mendigo. Ele não conseguiu, ele conseguiu chegar na escola, tipo a maior escola de música, porém, por ele não ficar aqui das alucinações auditivas e visuais, ele não conseguiu. Tanto que pra ele a rua era o melhor lugar dele morar, do que morar com certas pessoas, porque ele ouvia muita coisa pra ele. Solista. Solista. O paciente escuta vozes sem qualquer estímulo real. Vozes que ameaçam, insultam, geralmente com conteúdo depreciativo ou de perseguição. Essas vozes podem interferir na atividade do paciente ordenado que ou mesmo faça algo. Vozes de comando. Lembra que o Fred falou? Ele falou que existem 3 tipos, né? As vozes de comando, as vozes que comentam a ação, que você tem que fazer algo, faça isso, faça isso. Na realidade, a voz comenta algo sobre ele, fala sobre ele. E aqui o paciente pode ouvir um diálogo entre as vozes, geralmente sobre coisas que desagradam o sujeito, vozes sobre a forma do diálogo. Então, na realidade, ele escuta outras vozes comentando sobre ele também. Então, esses três tipos. Eco do pensamento, vivência sensorial de ouvir o pensamento de forma repetida. Logo após ter sido pensado, que é o que você falou, não é isso? Entendi. É um exemplo. Publicação do pensamento. O paciente tem a sensação de que as pessoas ouvem o que ele pensa no momento em que está sendo pensado. Essa é a publicação do pensamento. Diferente da sonorização. No caso, ele acha que você sabe o que ele está pensando. Então, a sonorização é só a repetição. Ó, uma vez, né? É falar, você ouviu o que você pensou. O que você pensou. Isso. O outro é o eco, repetidamente. Fica como...
E o outro, ele pensa que todo mundo acha que ele está pensando. Imagina. E no ambiente externo. Você falou do exemplo da mesa, não foi? Isso. Da cadeira, que às vezes a gente observa a cadeira, só que ninguém percebe esse objeto, mas ele está percebendo esse objeto. No caso de Sonha falou também do exemplo da experiência visual. Aquela fez, né? Isso, do amigo imaginário. Do delírio. Isso é um tipo de alucinação também. Visões nítidas que o paciente experimenta sem a presença de estímulo visual. Os tipos: fotopsias, alucinações simples nas quais o indivíduo vê cores, bolas, pontos brilhantes. Tem uma mulher lá, uma paciente, que ela vê um ponto azul. Ela vê um ponto azul, uma luz azul. E essa luz, ela lá na sala, a gente tá vendo a luz azul. E ela tá tendo uma alucinação visual. E é um tipo de fotopsias. Quando eu vejo essas coisas, aí eu fico ligando, né, a prática lá com essas coisas massa aí. Nas alucinações visuais complexas, o paciente vê figuras, imagens de pessoas, de partes do corpo, de objetos e entidades. Lembra da questão da religião? Aí tem que ter aquela divisão, né? O psiquiatra e o psicólogo tem que ter o discernimento. Será que isso é algo espiritual? Que ele está vendo de acordo com a religião dele? Ou será que isso é uma alucinação visual complexa? Que ele está vendo a entidade, só que isso é do algo interno dele. Como é que consegue fazer essa divisão? Como é que pode fazer essa separação? Depende de outros características da pessoa. Uma pessoa que de repente viu uma vez ou sentiu a presença de uma entidade, vamos assim, né? Uma entidade. E a pessoa depois tem um comportamento normal de trabalho, de dia a dia, isso não está tendo uma alucinação. Ele pode estar tendo, mas é mais provável que seja fruto da imaginação do que de fato uma alucinação complexa, visual complexa. É uma pessoa que tem características já no perfil, a pessoa já é diferente. Alucinações cenográficas. O paciente tem visões de cenas complexas. Aquele caso Filmes, né? Um Homem de Brilhante poderia ser alguém. Ele tinha aquelas pessoas que conversavam com ele, seguia ele. Ele contava Perseguição. Ele estava sendo perseguido. isso. A alucinação liliputiana. O paciente vê inúmeros personagens minúsculos entre os objetos das pessoas do seu ambiente. Vê anões, aí vê duendes, aí tem gente que fala assim, eu tô vendo ele ali. Você tá vendo não, ele tá ali nas plantas. Lá já ouviu alguém lá. Aí é um tipo de alucinação. Liliputiana. Alucinações extracampinas. O paciente vê pessoas ou coisas através de obstáculos fora do seu campo visual. Que ela falou do poste. Lembra que ela falou do poste? Que ele via assim correndo. Aí eu tô coisa boa. Começa a dar nome às coisas. Agora eu não consigo dar